1944, Colégio Pio Americano, São Cristóvão, Rio de Janeiro. Alvoroço na sala. A nossa classe é o Admissão. Essa aqui é a minha memória. Memória, como é que se diz admissão hoje em dia? Ensino Fundamental 1. Crianças! No espetáculo Não Me Entrego Não, o personagem do ator Otton Bastos conversa com a própria memória. Memória, explica isso direitinho. Pede ajuda. Quem tem o maior número de genes são os mais criativos. Eu agora vou ser um ator, vou fazer E é corrigido. na escola. Pô, Você não foi ser bibliotecário? mas ela não dá folga. No Brasil, a memória falha ao chamado de 6% da população acima dos 60 anos. Pessoas como a Marlene. Aos 18 anos eu já estava pegando o trem, indo lá para Campo Grande para dar aula para as criancinhas pela primeira vez. E quantos anos você ficou nessa atividade? Fiquei nisso a vida inteira. Eu me aposentei tem uns 10 anos, não é? Mais ou menos? Não. Você aposentou 20 anos. 2021. Uma coisa Teve que parar. Apesar de ter feito doutorado em educação, formado dezenas de professores e alfabetizado adultos, é do início da carreira que a Marlene se lembra. Até do companheiro de 20 anos, ela passou a esquecer ultimamente. Liga pro porteiro para chamar a polícia porque tem um homem aqui. Aí o porteiro diz para ela: não, é o Djael, não sei o que tá aí. Aí ela fala: eu falei com minha filha disse que ele é do bem. Tá, mas ele vai dormir hoje aqui. Vai, então o senhor dorme ali. Tem que achar graça, mesmo sendo doído, porque esse é o caminho da doença. O diagnóstico da Marlene é doença de Alzheimer, a principal causa de demência no Brasil. 60% do total de demências é ocasionado pela doença de Alzheimer, que é, até os dias de hoje, ainda irreversível. 5 anos atrás, já aposentado, o Disraeli começou a perceber pequenas confusões na preparação das aulas. Eu vi aqui, você vai dar aula dessa mesma coisa? Você já deu ontem. Veio a pandemia e Marlene não se adaptava bem às aulas online. Ela fala: cadê os alunos? Onde estão os alunos? Eu me enrolava, eu estava triste. Tinha consciência de que a tua memória estava prejudicada? Não tinha consciência, não. Tinha esperança de que ia melhorar no dia seguinte, que eu ia ficar boa. Como é que você recebeu essa notícia, Marlene? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? O medo de receber esse diagnóstico talvez seja justamente o principal aliado da progressão da doença, que sempre começa com pequenas alterações. O nosso cérebro funciona a partir de sinais elétricos e químicos que são transmitidos de um neurônio para o outro através de uma passagem que se chama sinapse. São bilhões e bilhões de sinapses que estão por trás de qualquer pensamento, seja lembrança, ideia ou decisão. Várias proteínas atuam nessas sinapses. Com o tempo, entre outros fatores, algumas dessas proteínas começam a formar pequenos emaranhados que não se desmancham. Não se sabe se esses emaranhados são a causa da demência, mas eles sempre estão lá. E a partir do momento em que se acumulam, começam a reduzir lentamente o tamanho de algumas áreas do cérebro, o que prejudica funções como a memória. Por que isso acontece? Porque a doença começa numa região que chama hipocampo, que a gente fala que é o portal da memória. Quando a doença evolui, eu vou tendo, infelizmente, o comprometimento dessas outras regiões do cérebro. Hoje não é só com a perda de memória e a tristeza que Marlene convive. Começa a ter alucinação. Que tipo de alucinação? Coisas, tem alguém aqui em casa, tem alguém aqui em casa. Quem? Não tem ninguém. Mas eu estou vendo, é um gato quer entrar na janela.
Eu vejo a sombra. Depois que alguém explica que não tem gato nenhum, que está tudo bem, você consegue entender o que se passou? Fico na dúvida, eu fico na dúvida. Fico achando que as pessoas não sabem. Ai, não sei, sabe? É muita dor. Sinto muita dor. A demência, ela é uma doença silenciosa. Quando a família percebe, ela já está na nossa casa. Elaine Matheus é fundadora do Instituto Não Me Esqueças, em Londrina, Paraná, um dos raros serviços de cuidado gratuito a quem sofre de demência. O Brasil tem um subdiagnóstico elevadíssimo, né? De cada 10 pessoas, só 2 recebem um diagnóstico. Um estudo publicado em 2019 pela Associação Internacional de Alzheimer mostra que um grande número de profissionais da área da saúde em todo o mundo acreditam que a demência é parte natural do envelhecimento. E se você entende como parte natural do envelhecimento, não há o que se fazer, não há como tratar. O esquecimento não é parte obrigatória da velhice e deve ser tratado. Em Belo Horizonte, foi o próprio Haroldo que percebeu. Há muitos anos atrás, muito antes do diagnóstico, ele me chamou para conversar e achou que estava com depressão, porque tinha alguma coisa diferente acontecendo com ele. A família já tinha notado, mas não deu muita atenção. Minha mãe falava que ele está esquecendo mesmo, é normal, tem que repetir, e acontece. Para mim era uma coisa realmente natural da idade e que ele ia aprender a conviver com isso. O diagnóstico veio depois de poucas consultas com um geriatra, em 2015. Ele falou que o meu pai estava com um quadro avançado de demência e que em 2 anos ele não ia dar notícia de nada, nem quem ele era. Ele morava sozinho? Ele morava sozinho e continuou morando sozinho até 3 anos atrás. Como dá para ver, a previsão do médico tinha sido pessimista demais, mas os lapsos de memória foram piorando, sim. Ele começou a perder as aulas de musculação, ele começou a se embolar com os remédios, a se embolar com a comida, e aí as filhas entraram. Por um tempo, as 2 filhas se revezaram em visitas diárias. Me atrevo a dizer lucidez. E ainda faz as coisas sozinhos, né? Ele se alimenta sozinho, ele toma seu banho, ele caminha e conversa com as pessoas. Quero ver quando que seu filho vai arrumar para chegar aqui, só para ver. Por que é importante saber logo o que a pessoa tem? Porque muita gente diz, bom, se eu souber que eu estou com Alzheimer, e daí? Não tem cura mesmo? A primeira importância do diagnóstico precoce é que algumas causas de demência são reversíveis. A pessoa tem um tumor, por exemplo, cerebral, que vai progredir com demência. Se ela for operada, aquele processo estanca e pode até reverter. Hipotiroidismo, por exemplo, se você trata, isso regride. Vitamina B12, uma série delas. Mesmo para as demências irreversíveis, o diagnóstico precoce é fundamental para retardar os efeitos que vão de esquecimentos cada vez mais graves, desorientação espacial, mudanças de humor, depressão, perda da capacidade de falar e engolir e as alucinações. Se uma pessoa com demência vive em média 7 a 10 anos, quanto mais tempo ela tiver autonomia e interagir com os outros, melhor. A Jurema tem 84 anos e um diagnóstico de demência vascular, a segunda maior causa de demência no Brasil. A primeira coisa que tu pensa é assim, amanhã vai estar ela em cima de uma cama vegetando. Ela tem 9 filhos, 3 que moram em Porto Alegre e é muito paparicada.
Até onde ela for, eu vou. Embora às vezes a gente briga, a gente discute tudo. Mas aí a gente desabafa. Entre dias melhores e dias piores, ela vai seguindo o tratamento. Eu gosto de cumprimentar ele, porque ele é muito alegre. Jurema veio aqui pela primeira vez, o Dr. André prestou atenção no histórico familiar e fez perguntas para testar a memória e o raciocínio dela, mas só deu diagnóstico depois de uma ressonância magnética. Não existe diagnóstico da causa da demência sem um exame de imagem básico. Se na doença de Alzheimer aqueles emaranhados e placas de proteínas se acumulam no tecido cerebral, na demência vascular de Jurema, eles se acumulam nas paredes dos vasos sanguíneos, onde provocam pequenas lesões. Esses pequenos sangramentos, eles não são perceptíveis, mas obviamente, eles vão se acumulando. No momento em que a gente tem uma carga suficiente para atrapalhar o funcionamento do cérebro, é aí que começam a surgir sintomas. Mas a causa mais frequente para as demências vasculares é o fechamento de uma artéria que provoca falta de oxigênio numa região do cérebro. Isso a gente chama de derrame. Os exames de imagem ainda são fundamentais, mas um equipamento que está sendo testado em Porto Alegre pode facilitar muito o diagnóstico num futuro próximo. Trata-se de um scanner ultrassensível capaz de encontrar uma proteína que tenha vazado do cérebro para o sangue. Isso vai permitir saber se a pessoa tem Alzheimer antes de desenvolver a demência. Pela primeira vez, a gente está chegando em fases pré-sintomáticas, assintomáticas, pré-clínicas de doenças do cérebro, como a doença de Alzheimer. A gente entra num momento onde o Brasil, que tem o SUS, tem uma possibilidade grande de investir em prevenção secundária. Existem 14 fatores de risco para a demência, entre eles baixa escolaridade, colesterol elevado, cigarro, isolamento social e perda de audição. Se os fatores de risco forem controlados antes do aparecimento dos sintomas, a chance de desenvolver demência cai pela metade. De uma forma geral, o segredo para a prevenção é cuidar da mente, do corpo e de como um se conecta com o outro. Como é que o exercício melhora essas conexões? Melhora porque o exercício está associado a diminuir agressões inflamatórias, a melhorar a saúde vascular, que é como o sangue chega, como o oxigênio chega no cérebro. Isso é importante para o crescimento dos neurônios, manter o cérebro pensando, aprendendo, ler palavra cruzada, aprender idioma, aprender um instrumento musical, meditar. Mas como é que você foi parar em Londres? Muito simples, muito simples. É essa vontade de viver que faz um homem de 91 anos encarar, só com a ajuda da memória, um monólogo de mais de 1 hora. Íamos lá e procuramos ajudar a liberar esse sufoco, esse pesadelo. Tem muito mais dificuldade em decorar do que antigamente. Eu decorava com a maior facilidade. Os mais jovens têm paciência com essas limitações ou eles ficam irritados? Eu não sei bem a verdade. Uns dizem, não se preocupe. Mas eu não sei se é pena ou amizade. Assim como envelhecer não significa ficar doente, ter um diagnóstico de uma doença que cause demência não é o fim da vida. Continue a viajar, a aprender coisas novas, a fazer o que você mais gosta. Cuidar do cérebro é manter a vida acontecendo. Há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Um grito parado no ar. Eu sou Otton Bastos, ator brasileiro. Tenho 91 anos e não me entrego, não! No próximo episódio, as angústias da vida de quem cuida de uma pessoa com demência. Bom, eu larguei o emprego
para ficar cuidando dela. Eu tenho 20 anos de casada, mas eu achava que eu ia separar mesmo. E que tipo de ajuda buscar para que esse cuidado não se torne um sofrimento? Ó, retinha, movimento de perna, tá? Depois da maratona, que foi cuidar de 9 filhos. Concentra, concentra. Ela sempre dava um jeito, ela estava sempre com um sorriso no rosto. Agora são os 9 filhos que tomam conta da Jurema. Como é que tá as pernas? Tremendo. Mesmo ela tendo um plano de saúde, muitas vezes tem exames, a gente também tem que pagar. Enfim, é caro e não é fácil. A gente se divide e consegue pagar tudo. Ai, a Sabrina teve aqui, fez horrores comigo. Ai, que horror! Eles vão achar que é verdade, dona Jurema! Mas entre os 9 irmãos, Beatriz é quem dedica mais tempo à mãe. Eu larguei o emprego para ficar cuidando dela. Passo das 8h30 da manhã às 8 da noite, é eu e ela, fazendo tudo, chamando a atenção dela. Comprar, qualquer coisa que tiver que comprar é comigo. Aí ela vai junto, porque eu não posso deixá-la sozinha. Porque senão ela faz arte, porque é criança pequena. Ah, mas não faço tanta arte assim. É pesado. Esse bom humor da Jurema não é todo dia. A demência dá sinais de evolução que desanimam Beatriz. Às vezes eu fico na pergunta, larguei tudo e não tô vendo resultado. Acaba te cobrando porque tu acha que tu não tá fazendo certo. E o que tu faz? Não tem opção, não tem situação melhor para ser feita. Essas sensações de culpa e de impotência são comuns em outras famílias e chamam a atenção dos médicos acostumados a tratar de pessoas com demências. Afinal, quem vai cuidar dos cuidadores? Desculpa, dos cuidadores não, das cuidadoras, porque quase sempre são mulheres. 90% dos cuidados das pessoas que vivem com demência é realizado por mulheres, filhas, esposas, sobrinhas, netas. Deixam o mercado de trabalho, essa pessoa não volta para o mercado de trabalho. Então, os efeitos também são na própria identidade dessa pessoa, né? Que deixa de ser uma profissional e passa a ser aquela que cuida. Em Belo Horizonte, Cristina dividiu com a irmã os cuidados com o pai enquanto ele morou sozinho. Elas tentaram contratar cuidadores de idosos, mas Haroldo não se adaptou bem. Até que 3 anos atrás, não deu mais para ele ficar sem ninguém. Eu estava tão morta, eu acho que eu estava tão fora de mim, de tão cansada daquele ritmo, porque eu tenho família também, e também tinha o meu trabalho na época, que eu falei, pai, vamos comigo. Aí ele, para onde? Eu falei, vamos lá para casa. Haroldo ganhou um quarto só para ele, mas isso não impediu que a dinâmica da família mudasse. Esse cuidado, ele toma conta de tudo. E eu tenho 20 anos de casada, mas eu achava que eu ia separar mesmo. E eu falo uma coisa que é inacreditável, mas ele queria tomar banho dentro do armário da cozinha, insistia para isso acontecer. Teve uma vez que foi muito dramática, porque ele abriu a porta do carro em movimento antes que eu trancasse o carro. Ele acha que o neto é um cara que divide essa pensão conosco e que vai comer toda a nossa comida. Então sempre temos atritos por causa disso. Trabalhar como fotógrafa ficou mais difícil por causa da dedicação ao pai. Não é como era antes, está longe de ser. E eu agradeço por isso, porque se eu tivesse, nesse momento, prazos a cumprir, eu ia enlouquecer. Tô te filmando, pai. Tô te filmando para o nosso documentário. Mas o hábito de registrar momentos inspirou a abertura de uma conta em uma rede social para documentar a rotina do pai com demência. Ai, vou te contar.
Abre aqui para mim, por favor. Não consegui abrir, não. Ter feito essa documentação do dia a dia, etc., te ajudou? Eu falo que isso me salvou. De alguma maneira, me possibilitou continuar com a fotografia. E as pessoas te procuram, gente com problemas semelhantes? Procuram muito. Eu não tinha ideia de como chega nas pessoas e como as pessoas se conectam com isso, com esse sentimento. Pai, vamos começar nosso almoço? E vem compartilhar também. Eu recebo fotos de alguma receita que fizeram, dos aniversários. É muito mágico esse documentário. E assim, Cris vai driblando a solidão dos cuidadores. A porcentagem de pessoas que cuidam de um paciente com demência, que sofrem de depressão, metade, 50%. E agora, o que vocês pensam assim de como as coisas devem caminhar? Cuidar dos pais idosos, eu acho que a minha geração não está muito preparada para isso, né? Antigamente era uma coisa tão comum, corriqueira, né? Os pais idosos iam morar juntos, estava tudo certo. Hoje em dia parece que é algo que atrapalha a nossa vida, né? E eu acho que é justamente o contrário, é uma riqueza. Mas a gente tem que saber o momento de parar ou de mudar o rumo, né? Olha aqui, mais seco aqui, entendeu? Meu pai tem o salário dele, que é o suficiente para arcar com um bom lugar, né? Ele hoje frequenta um lugar que é um bom lugar. Porque eu o vejo feliz. Ele gosta muito disso, de cumprimentar falar oi aqui, oi ali, dar uma proseada aqui, isso é ele. Quem te ensinou a nadar foi marinheiro. Se existe um lugar que pode receber o meu pai e eu posso continuar sendo filha, e posso continuar sendo esposa, mãe, profissional, por que não? Haroldo hoje passa 3 dias por semana, de 9 a 6, nesse centro. Na experiência de vocês, a maioria vem por conta própria ou vem trazida pelos familiares? A maioria vem por conta própria. Um diagnóstico de demência, inicialmente ele assusta muito, mas tem como a gente ter uma vida mais leve, mesmo com a demência. A nossa cultura associa as instituições de longa permanência à condição de abandono, o que não é verdade. Há muitas famílias para as quais a instituição de longa permanência é uma alternativa importante, a melhor alternativa muitas vezes. Seja bem-vindo! Quando você tem alguém que está acomodado numa instituição de longa permanência e você tem a possibilidade de conviver cotidianamente, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, será um tempo de qualidade, em que você estará com a pessoa e não cuidando da pessoa. Nem todas as famílias podem bancar esse serviço. A realidade hoje no Brasil é de pouquíssimas instituições de longa permanência oferecidas pelo SUS. Segundo a ministra da Saúde, esse atendimento é feito em centros de atenção psicossocial, os CAPs, que recebem não só pessoas com demência, mas em outras situações de sofrimento mental, como as dependências químicas. As pessoas que têm casos na família devem se apoiar nas equipes de saúde da família, porque são aquelas mais próximas de cada localidade e assim podem acolher, orientar. Somos signatários de um documento firmado com a Organização Mundial da Saúde, junto com outros 192 países. O Brasil se comprometeu, em 2017, a criar um Plano Nacional de Demência com estratégias especificamente desenhadas para essas pessoas. E ainda não cumprimos com a nossa meta. A lei que criou a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências foi sancionada agora, em junho. A ministra também anunciou planos para atender os cuidadores não profissionais. Alguns países mais ricos do que o nosso pagam um salário para as pessoas da família que cuidam de quem tem demência.
Existe alguma possibilidade de pagar por essas cuidadoras, filhas, netas? 80% das cuidadoras, dos cuidadores, fazem um trabalho voluntário. É essa pauta que está neste momento em estudo no governo federal para que se adotem as melhores medidas para apoio a essas cuidadoras e cuidadores. Disraeli vai no sentido contrário da maioria dos casos no Brasil. Primeiro, é um homem a cuidar da pessoa com demência. Depois diz que não se sente abatido. Eu, graças a Deus, eu estou forte. Nesse momento, não me vejo nessa coisa que as pessoas falam, que você vai adoecer, você vai adoecer. Todo mundo falando isso, né? Mas eu não sinto isso, não. Mesmo nos momentos, né? Ela não reconhece a casa, né? Quer ir embora, quer que eu leve ela para casa dela. Aí eu tenho que ir atrás. Mas o que eu faço? Pego ela, desço, dou a volta no prédio, entro, aí ela reconhece. Ela reconhece. Também já aconteceu da Marlene sair sozinha e não conseguir voltar para casa. Parece que tem uma nuvem que me envolve e me puxa para fora de casa. Eu sinto no corpo. Ninguém sabe o que é isso, eu também não sei o que é isso. Os indivíduos podem ter ideias que a gente chama delirantes, ideias que não são reais. Então, tem alguém me traindo, tem alguém querendo me fazer mal, tem a polícia que vem aqui, né, atrás de mim. Às vezes as pessoas ficam achando que o seu parceiro, a sua parceira, estão traindo e tem uma certeza absoluta daquilo. Às vezes a parceira tem 90 anos. 90 anos, e sofrem horrores. O estresse familiar é imenso, muitas vezes com isso. E se tornam violentas, as pessoas se tornam violentas. E você tem tratamento, você consegue medicar essas pessoas para esses delírios, diminuindo esse transtorno tão intenso, não é? Não dá para ficar comparando. Cada família tem seu contexto e está lidando com uma fase diferente da demência. O cuidador precisa cuidar de si, tentar achar algum tempo para sair de casa, encontrar pessoas e pensar em outros assuntos. De volta a Marlene e ao Disraeli, eles têm filhos adultos e amigos que dão apoio quando ele quer fazer atividade física, por exemplo. Ela tem a seguinte rotina. Nas segundas, quartas e sextas de manhã, ela precisa ir para hidroginástica. Tem uma amiga aqui que a conheceu lá, que mora aqui em cima, por coincidência. Se gostaram muito, ela vai e volta com eles. Teu corpo é luz, sedução. Uma vez por semana, Marlene canta. Cheio de esplendor. Assim os dois vão levando. Do amanhã, ninguém sabe. Brilha, entorpece. O que me entristece é saber que um dia ela não vai lembrar. Talvez de mim, né? Não vai lembrar dos filhos. Vai acontecer. Então, como que eu não iria respeitar a pessoa que durante 22 anos a gente foi feliz. Continuamos felizes, né? Apesar dos pesares, não é? Você é feliz ainda? Consegue ser feliz? Sou muito feliz de ter encontrado ele. Nossa, eu acho isso o máximo, né? Porque ele tem uma paciência comigo que eu não sei se eu teria com ele. Você foi apaixonada por ele? Fui apaixonada por ele e ele por mim também, eu tenho certeza. No próximo episódio, como funciona o tratamento das pessoas com demência? Toma muitos comprimidos por dia? Ele toma vários comprimidos por dia. Vários quantos? Uns 20. Uns 20. E o que as pesquisas indicam para o futuro? Vamos lá. Desce o passo. Eu vou pra roça, eu vou de batom. Claro. Quem vai comigo? Olha a minha fartura aqui, ó.
Oi pra vocês, pessoal. Vamos pro Rio. Quem vê Mafalda assim, com essa energia, não desconfia de como ela estava 5 anos atrás. Eu vivia, como é que fala, pra baixo, filho? Não mais sei explicar. triste, né? Muito triste, muito... não sei explicar. Percebendo que a Mafalda andava muito confusa, as filhas procuraram mais de um médico até chegar ao diagnóstico de doença de Alzheimer. Chorei muito. Chorei muito, fiquei triste. A tristeza só passou quando ela começou a frequentar um centro de atendimento a quem sofre de demência, na sua cidade, Londrina, no Paraná. Uma vez por semana, a filha Nadir não vai trabalhar para acompanhar a mãe. Foi ficando mais animada, foi tipo assim, quando que a gente vai no projeto? Aí, na quarta-feira, mãe. Então tá. E aí, se arrumava bonitinha. Ela adora roupa vermelha. Todo mundo já sabe, né? Bom dia! Bom dia! Algumas atividades podem parecer fáceis para um adulto, mas servem para indicar dificuldades no funcionamento do cérebro. Nós temos que tirar da onde ele sai sem cair a torre. Vai cair o meu prédio. Essas intervenções com terapias de estimulação cognitiva, social, afetiva, elas são fundamentais para manter esses indivíduos ativos socialmente, funcionais por um maior período de tempo, com qualidade de vida, com dignidade, né, que eles conseguem se manter presentes na sociedade. Tirando um ou outro exame, o tratamento da Mafalda é totalmente pelo SUS. Daí ela faz acompanhamento pela policlínica, que é a médica do Alzheimer, que também tem médico neurológico, né? Quando precisa, assim, um passa para o outro e daí fica, né? Fica numa fila de espera, mas é SUS, é tudo SUS. Ela fica feliz todos os dias, a gente chega aqui, ela está sorrindo. Ela está cansada, mas ela está sorrindo. Em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, há outro centro totalmente dedicado ao atendimento a quem tem Alzheimer. Essa clínica municipal recebe ao todo 75 pessoas que passam 8 horas por dia, 2 a 3 vezes por semana, a um custo mensal de pouco mais de R$500 por paciente. As famílias também recebem orientação. Às vezes é um apoio emocional, às vezes é um apoio jurídico, às vezes é um apoio, né, na garantia de direito, no acesso a benefícios. Isso é uma política pública efetiva, de qualidade, que precisa ser implementada no país inteiro. As mulheres no Brasil fizeram um movimento histórico mesmo para pressionar os governos municipais, estaduais, para conseguir creches, para montar creches para as crianças, para que elas pudessem trabalhar. A senhora não acha que, em relação à demência, nós devíamos ter locais em que as pessoas pudessem passar o dia, por exemplo, recebendo estímulos cognitivos, para que os filhos, as filhas, pudessem trabalhar? Hoje no Brasil são 2.000 estabelecimentos entre públicos e filantrópicos que prestam algum tipo de atendimento nesse sentido, né, de acolhimento a essas pessoas com demência ou com limitações que não lhe dão autonomia. 2.000 locais de atendimento é um número muito pequeno para um país desse tamanho. Nós temos 44.000 unidades básicas de saúde, não é? Sim. E isso tem que acontecer mais depressa, não é? Não, eu acho que tem que acontecer mais depressa e também elas estão sendo cuidadas nas suas casas ou na casa de parentes. Então, é pensar também o apoio a essa estratégia domiciliar. Em Belo Horizonte, o Haroldo se beneficia por frequentar uma clínica, no caso dele, particular. Poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua.
Mas nenhum tratamento para demência se restringe à terapia cognitiva. Toma muitos comprimidos por dia? Ele toma vários comprimidos por dia. Vários quantos, mais ou menos? 10, mais do que Uns 10? 20. Uns 20. Entre as medicações para Alzheimer e a suplementação. A memória melhora com esses medicamentos? A memória não costuma melhorar. Ela melhora numa pequena parte dos pacientes. Por isso, o diagnóstico precoce é importante. O tratamento pode ajudar a retardar o avanço da demência. O objetivo primário do tratamento é a gente manter uma estabilidade por mais tempo, pelo maior tempo possível, mas que a doença possa evoluir muito lentamente. Isso acontece numa boa parte dos pacientes que são tratados precocemente. Boa parte dos medicamentos que estão surgindo contra principalmente a doença de Alzheimer atuam sobre aquelas placas ou emaranhados de proteínas do cérebro que atrapalham a transmissão de sinais elétricos ou químicos de um neurônio para o outro, ou seja, atrapalham os nossos pensamentos. Mas, infelizmente, os resultados ainda são muito tímidos. Ele tem que ser muito bem pensado, porque tem efeitos colaterais muito graves, como sangramento e inchaço no cérebro. Quando a gente olha para o indivíduo e para o paciente, ele tem nenhuma mudança real na qualidade de vida, no desempenho dele e das funções cognitivas. Um estudo brasileiro premiado internacionalmente pode redirecionar os investimentos na pesquisa de medicações para uma célula do cérebro que chamava pouca atenção. Em vez de atuar sobre neurônios e os emaranhados e placas de proteínas, o estudo sugere que a saída é olhar para os astrócitos. Eu estou aqui no restaurante para explicar como funcionam os astrócitos. Os nutrientes e a energia que o cérebro exige para funcionar chegam através do sangue, que seria a cozinha. Se a gente pensar que os neurônios são os clientes que precisam comer, proteínas e enzimas são os talheres e os pratos. Os astrócitos são os garçons. Eles não só levam a comida de mesa em mesa, como cuidam do restaurante inteiro para que os neurônios possam funcionar bem. Os astrócitos, basicamente, eles pegam dos vasos sanguíneos esses substratos energéticos, enviam esses substratos energéticos, esse alimento para os neurônios, e os neurônios conseguem fazer a comunicação entre eles. A energia que o neurônio precisa para fazer a sinapse vem muito dos astrócitos. Se a gente pensar que as regiões do cérebro que são afetadas por essas doenças, elas chegam a ter mais astrócitos do que neurônios, a gente pode começar a entender que se o astrócito para de funcionar, o neurônio fica sem alimento. E é basicamente isso que a gente vem investigando nos últimos anos. Quem sabe fazendo o astrócito funcionar bem, a gente consegue fazer o neurônio voltar a funcionar. Segundo o pesquisador Eduardo Zimmer, os estudos com astrócitos vão ganhar impulso nos próximos anos. Enquanto isso, boa parte das medicações vai agir nas consequências das demências e não na causa. A gente tem um arsenal de medicações que podem realmente melhorar esses sintomas de agressividade, de dificuldade de dormir, de depressão, de alucinação. Então a gente consegue realmente tratar esses sintomas com relativo sucesso. Para quem tem demência vascular, como Jurema, o tratamento da demência em si não é o suficiente. Se a gente fala de demência vascular, a gente sabe que a gente tem que cuidar mais ainda de pressão, de colesterol e dessas outras doenças. Muitas vezes, acertar a dose da medicação leva um tempo. Depois de uns 4 meses para cá, eu acho que está indo muito rápido. Tu pode ter feito uma pergunta para ela, se tu perguntar de novo, ela já não sabe o que foi que tu perguntou a ela. Trocou a medicação, só que com a troca da medicação não vi resultado. Acho que até piorou um pouquinho, porque ela parece que tem horas assim que ela tá fora do mundo, entende? Jurema vive cercada igualmente pelo carinho e pela preocupação dos filhos. Um estado de atenção constante que desgasta. Coisas que ela fazia naturalmente, como deixar uma panela no fogo, daqui a pouco quando a gente via, ela saía, deixava o fogo aceso.
O custo mensal da demência no Brasil varia de R$ 2.000 por pessoa nos estágios mais leves para quase R$ 4.000 nos casos mais avançados. Essa conta feita pelo Ministério da Saúde inclui o atendimento médico, as medicações e os cuidados do dia a dia, ainda que prestados informalmente por alguém próximo. Se a gente comparar de novo com países mais desenvolvidos, a gente tem o custo indireto é maior do que o custo direto. Quer dizer, a família gasta mais com aquele indivíduo do que o Estado, né? Então isso é um problema muito comum e que cada vez será mais comum. Nossa população está envelhecendo. A gente vai ter cada vez mais pacientes com demência. Todo o tratamento dela a gente divide entre todos nós, né? Com certeza é uma coisa muito cara. E se nós for ver na saúde pública, tem muita coisa que tu não consegue. Às vezes até com um plano de saúde a gente tem que pagar algumas coisas que o plano também não cobre. É uma doença que assusta, é uma doença que tem uma marca assim, física, não é? Ele é uma pessoa que não tem mais as capacidades que tinha antes. Ele passa a ser, muitas vezes, despersonalizado. Ninguém mais fala com ele na pessoa que ele é. Ou infantilizam, ou ficam assustados e somem de perto, ou acham que não adianta mais estar com ele. E perdem, às vezes, também, ocasiões maravilhosas de convívio com a pessoa como sempre tiveram, simplesmente porque deram um carimbo para ela. Ela não é mais a mesma pessoa. Aproveitar o tempo e os bons momentos é o melhor caminho para quem tem demência e para quem cuida. Ela caminha com as perninhas dela, né? Ela se mexe, ela come, a gente acompanha ela no banho, mas ninguém dá banho nela, a gente só fica no banheiro com ela, observando o banho. E ela, tudo que ela faz, ela não precisa de ninguém fazendo por ela. Eu não sei como é que vai ser logo ali. Como eu entendo que não tem nada que eu possa fazer para mudar a situação, e a única coisa que eu posso fazer é realmente esperar, porque o tempo é dele, e eu não posso acelerar nada, acaba que eu entendo que não cabe a mim, e eu consegui melhorar muito isso, eu acho. Aqui é muito gostoso, um paraíso de paz, bem gostoso.